Hoje é 2 de janeiro de 2019. Hora de trabalhar, mesmo estando em férias, porque a advocacia criminal não para. O escriba até ontem, à tarde, 1º de janeiro de 2019, estava em Ibiúna, onde tem uma chácara pequena, mas que se diria paradisíaca, próxima, bem próxima, aliás, ao sítio Muduru, que tem uma ligação extravagante com este cronista, porque é perto da chácara onde o escriba, quando pode, passa uns dias descansando, embora possa pouco, e é perto do sítio Muduru. Para quem não sabe, o sítio Muduru é aquele que sediou o fadado e o fracassado Congresso da UNE, do qual José Dirceu era diretor, líder, e UNE da qual José Dirceu foi presidente na luta contra a ditadura inaugurada na nação em 1964. Além disso, outra coisa extravagante, este escrivinhador, alguns dizem escrevinhador, outros colocam o i, o cronista usa qualquer das duas alternativas. Este escrivinhador tem sim uma ligação extravagante com aquilo tudo, porque não se cansa de dizer, guardou durante anos o ancinho que prendeu lá atrás o moço José Dirceu, líder do combate universitário à ditadura militar implantada no Brasil. Então, embora não seja petista, não seja militante em qualquer partido político, nos quais, aliás, não acredita, este velho combatente da advocacia criminal tem uma ligação mística com Zé Dirceu, com a ditadura de 64, durante a qual defendeu muito estudante, com a revolta lá no Congresso Universitário, com aqueles que prenderam José Dirceu, dos quais, diga-se de passagem, o escriba guardou durante anos o ancinho usado por Ervin de Barros ao tempo policial do DOPS para prender o moço José Dirceu. O policial estava armado com metralhadora, mas olhando o jovem, preferiu buscar um ancinho deixado enferrujado à beira da estrada e com ele sujeitar o rapaz, levando-o ao DOPS. Por fazer ou por nefas, este escrivinhador, durante anos e anos, engavetou o ancinho que prendeu José Dirceu. Então, bucolicamente, este escriba deteve o instrumento místico que prendeu José Dirceu, mora nas férias pouquíssimas perto do sítio Muduru, onde se consubstanciou a prisão do jovem, daquele rapazelho, e perlustrou esse tempo todo do lado de lá
defendendo aqueles que a ditadura perseguia e do lado de cá vigiando aqueles que são democratas, sim, mas trazem consigo o estigma que manchou lá atrás a liberdade do povo brasileiro. Um paradoxo muito sério. Este causador de consequências político-idealistas da advocacia brasileira, em Ibiúna não tem internet. Lá esse modernismo funciona de vez em quando, então este palrador não teve condição de ver o que acontecia ao Brasil na posse do novo presidente Bolsonaro. Viu-lhe a imagem de vez em quando, alternadamente, aparecendo e sumindo, e desligou. Desligou para saber das coisas depois e, curiosamente, escreveu um texto sobre a posse de Bolsonaro, adivinhando quase aquilo que ele diria, mas não publicando hoje aquilo porque se dirá: Paulo Sérgio viu o relato da posse depois e o escreveu como se fosse no dia 30. Isso não se faz. Então o escriba prefere partir para um retrospecto do que aconteceu desde que Temer, num discurso rápido, entregou a faixa, àquele em que Bolsonaro é o inverso. Temer, num discurso longo, entregou a faixa. E Bolsonaro, em 10 minutos, fez a sua apologia daquilo que se poderia chamar de extrema-direita, que não vem ao caso. Porque direita, esquerda ou centro são cognominações muito difíceis de serem explicadas. O povo se bandeia de cá para lá, saltitando como naquela brincadeira de criança, brincadeira de amarelinha. Não se sabe exatamente o que cada brasileiro é. De qualquer forma, por maioria, o povo, a burguesia e, quiçá, o proletariado também, entregaram a faixa de presidente a Bolsonaro. E a voz do povo, segundo se afirma, é a voz de Deus. Não se sabe de qual ou quais, mas é a voz daqueles que, às vezes, com aquela barba hirsuta, presidem e fiscalizam as relações humanas aqui embaixo, segundo se afirma. De qualquer maneira, para que se termine essa crônica com uma certa dose de rapidez dentro do improviso, que começa de uma forma e não se sabe como vai terminar. O cronista nunca sabe quando começa, como vai parar. A peroração, dentro deste fim de crônica verbal e não escrita previamente, como a maioria das outras, este escriba se lembra daquilo ou daquele que poderia ser chamado de antípoda. Antípoda. O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Que paradoxo terrível. Que entremeio complicado. Lula, recolhido a uma cela de poucos metros de diâmetro, enjanelada com uma abertura da qual não pode ver
seus adeptos que lá embaixo, na passagem do 31, o ululavam, segregado como se fora um animal, uma fera raivosa, grunhindo ainda, a mesma fala ou da mesma laringe que o transformou num líder na nação brasileira tempos atrás, quando falava ao povo, a barba já grande, e sim, exortava o Brasil a lutar contra a ditadura. Que paradoxo! Que aspecto terrível da vida do cidadão. Antes, um líder, dormindo nos mesmos lençóis perfumados, quiçá outros, que hoje envolvem o corpo do novo presidente e da consorte, muito digna, aliás, que devem ter mandado trocar os dosséis, a cama e o colchão, como determinaram que as estátuas fossem retiradas, os nus principalmente, porque não se coadunam com a forma e a maneira religiosa conduzidas pelo novo presidente da República, que é temente a Deus também. Não se sabe qual, não se conhecem quais, mas que lo sai. E o velho cronista, lá em Ibiúna, perto do sítio Muduru, servia assim como um anteparo, ou entrecruzamento do tempo que já foi. Daquele que já foi e daquele que virá, porque o escrivinhador sempre afirmou que o futuro não existe e o presente é inatingível. Nós só temos passado. Então, este velho cavaleiro andante da advocacia criminal, este velho marinheiro, que já percorreu lá no passado as águas revoltas da ditadura e que viu o brasileiro ser morto e torturado, sim, já defendeu alguns por certo, este velho escriba fica assim como se fora um velho lobo predador, uivando para a lua e vendo as sombras passarem sob a luz daquele astro. E são figuras esquisitas, sim, são animais do passado, grunhindo também, espolcando o tiro disparado pelas armas daqueles que transformaram o Brasil durante anos numa ditadura canhestra. E este velho animal predador tem muito medo. Tem receio, sim. Os velhos se apavoram com a rememoração daquilo que já foi, porque aquilo que já foi é a realidade. O que vem é a fantasia. E o que existe hoje é algo que não pode ser agarrado com as mãos, porque quando se termina de falar, aquilo já passou. Este cão predador, este animal com os pelos eriçados, tem medo, sim. Tem medo de que os eleitos pelo povo de hoje, os eleitos hoje pelo povo, se desorientem. E aqueles que apertaram a tecla da urna apontando o vencedor,
não transformem os dedos em armas de fogo, começando o aplauso a partir de decretos, liberalizando a possibilidade de que o brasileiro possa matar o outro com mais facilidade, mais empenho e menos temor de exercitar a repulsa na dita legítima defesa. Que se começa o Brasil assim, o novo Brasil, quando, em que hora, o primeiro-ministro desta república, o escriba-mor do imperador, há de exibir ao novo presidente o primeiro decreto da nova república, flexibilizando o uso de armas da defesa a qualquer cidadão que seja limpo o suficiente para poder adestrar-se na arte de matar. É esperar para ver e rezar. E rezar ao Deus dos cristãos, rezar ao Deus dos evangélicos, que deve ser o mesmo, rezar aos santos da Umbanda, que devem ser também análogas aos dois, análogos e análogas aos dois primeiros. É orar aos espiritistas, orar pensando no paradoxo de que o João de Deus, que era lá atrás um santo adivinho, hoje é o João de Deus preso, aprisionado e condenado, quiçá, à prisão perpétua por ter praticado muitos pecados. Então, o Lula de ontem, que era o santo Lula, é o demônio do amanhã, não pode sair da prisão. Não lhe permitirão gozar da liberdade enquanto vivo, porque ele vivo é uma fera que foi desenjaulada, e as feras não podem estar em liberdade. O resto é olhar aquele jovem senhor, um jovem senhor, que é o atual presidente da República, escapando da bruxa. A bruxa é a morte, com aquela faca aguçada, escapando e se salvando para o futuro. É esperar que ele tenha juízo na cabeça e não parta para a mesma violência que quase o matou. E lá na Vevá.